O convite de Deus para nós é ouvir a Ele. Ouça a palavra de Deus. Ouça aquilo que Deus tem para você. É uma alimentação saudável. É uma alimentação que vai trazer saúde para você, saúde para os seus ossos, saúde para sua mente, saúde para o seu coração. Vai te dar forças para vencer. Você precisa da alimentação certa. Você precisa da alimentação espiritual. Você precisa digerir, vamos dizer, absorver essa alimentação no seu corpo. Para quê? Para fortalecer a sua fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Você ouve a palavra e isso vai gerando fé no seu coração. E quando gera fé no seu coração, capacita você para vencer qualquer situação que você enfrente. É a fé que nos capacita. É ouvir a palavra que gera fé no nosso coração e nos capacita para vencer todos os dias. Então você precisa ouvir a palavra de Deus. E qual que é o papel da formação da fé? Qual é o papel? Em Hebreus 11, capítulo 6, diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Qual é o papel da fé? É agradar a Deus. Qual é o papel de ouvir a formação da fé? É agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem você conhecer a Deus, é impossível você agradar a Ele. É impossível você agradar a Deus sem conhecer a Ele. Sem conhecer as Escrituras. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Às vezes você quer agradar a Deus fazendo sacrifício de tolo. Sendo que Deus agrada, o que agrada a Deus, coloca no seu coração, é o quê? É a pessoa se aproximar dele e crer que ele existe, que ele é galardoador daqueles que o buscam. O que agrada a Deus é você ter o conhecimento daquilo que Deus ele tem para você. E como você vai adquirir esse entendimento? Através do conhecimento da palavra de Deus. A palavra de Deus é a base. É a base para nós nos relacionarmos com Deus. Como que você diz que tem fé em Deus, mas você não tem um relacionamento com Deus? Você não pratica conhecer a Deus através das Escrituras, através da palavra? Como você diz que tem fé em Deus, mas você não conhece a Bíblia? Você não conhece o caráter de Deus? Você não sabe ainda que Deus é amor? Deus é justiça, Deus é amor e Deus ele te ama e ele tem um plano lindo para você. Você ainda não acredita? Você ainda acredita num Deus mau, um Deus que tá usando esse sofrimento para te corrigir? Não é assim. Deus ele quer que você se relacione com ele, tenha fé nele. Aquele que diz assim, ó, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Você quer agradar a Deus? Conheça a Ele, estude as Escrituras, conheça a Deus, tenha um relacionamento com Deus, através da sua palavra, conheça Ele, seja nutrido com a palavra de Deus todos os dias. Às vezes você está aí numa desnutrição, porque você não tem recebido a água do Espírito todos os dias, você está desnutrido. Você está perdido na vida. Por quê? Porque você não tem a nutrição do alimento saudável para você. Você tem se alimentado só de guloseimas, só de porcaria. Deus, ele tem uma alimentação nutrida para você, que venha trazer vigor para você, venha trazer alegria, venha trazer felicidade para você. Deus, ele tem a revelação que você precisa. Não adianta nada você conhecer a Deus, conhecer a letra, mas não praticar. Você não pratica. Você precisa o quê? Receber a nutrição de Deus e praticar. Você precisa receber o poder de Deus e praticar esse poder que Deus ele te deu, mas você não tem se fortalecido em Deus, você não tem sido nutrido por Deus, mas nutrido para as coisas desse mundo. Como que você vai adquirir poder para vencer? Ouça a palavra,
Ouça a palavra. Pratique todos os dias. Seja em meio a qualquer circunstância. Pratique todos os dias conhecer a Deus. Pratique todos os dias conhecer a Deus, conhecer as Escrituras. Estude a Bíblia. Quem aprende não depende. Estude a Bíblia por si só. Não fique dependente de outra pessoa. Você precisa ser dependente somente de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Estude a Bíblia. Ouça as pregações. Tenha uma leitura bíblica todos os dias. Preencha a sua mente, o seu coração com as Escrituras, com a palavra de Deus. Blinda a sua vida com a fé genuína, com a fé em Deus. Aquilo que você ouve muda a sua vida. O que você tem ouvido? Ouça a Deus. Às vezes você está com a vida destruída porque você está ouvindo coisas que não deveria ouvir. Tem gente que já levanta de manhã, já coloca na má notícia, já coloca no jornal, nas tragédias. O que você está ouvindo? Ouça a Deus, ouça primeiramente o Espírito Santo de Deus. Esse é o dia que o Senhor fez, se alegre nele, regozije nele. Enquanto o mundo foi mundo, até hoje, sempre teve má notícias. E o que você tem ouvido e dado ouvido? Por isso que você está na vida que está. Uma vida de sofrimento, uma vida de angústia, de depressão, de tristeza em cima de tristeza. Por quê? Porque você está dando ouvido para o maligno. Você está dando ouvido para o diabo. E não é isso que Deus ele tem para você. Ele tem uma vida abundante para você, uma vida feliz, uma vida alegre. Ele tem uma vida alegre para você. Então, encha a sua mente, o seu coração com o quê? Com as Escrituras, com a palavra. A fé em ação e o poder que ela libera. Marcos 11, 24. Há poder. Há poder na ação. Quando você ouve a palavra e você pratica, há poder. Há poder na ação. Há poder na ação. É liberado um poder na ação. Tenha fé em ação. A fé não é uma fé só no pensamento, não. É ação. É agir em conformidade. É agir em conformidade, assim como Deus ele falou para Abraão: Abraão, sai da sua terra, da sua parentela e vai para onde eu vou te mostrar. Abraão não sabia para onde ele ia. E outra, o Abraão não saiu da terra dele porque ele era pobre, não. Ah, eu vou ali tentar a sorte. Não. Abraão era rico, ele tinha esposa, ele tinha gado, mas mesmo assim ele obedeceu a Deus. Ele saiu da sua terra, levou sua mulher, levou os seus gados, seus, vamos dizer, funcionários, levou todo mundo. E foi para onde Deus o quê? Designou. E ele sabia para onde? Não sabia, mas ele obedeceu. Foi uma ação. Às vezes você fica querendo, esperando tudo cair do céu. Não, faça o que precisa ser feito, se mova, haja. É uma fé em ação. A fé em ação traz o poder de Deus na sua vida. A fé em ação é liberado um poder sobrenatural da sua vida, na sua vida. Então libere, adquira fé, conhecimento da palavra e exerça aquilo que Deus ele te conduziu. Às vezes você não sabe o fim da estrada, mas vá. É um dia de cada vez, é andando por fé e não por vista. É andando por fé, é hoje, é um degrau de cada vez, é isso. Ah, Deus falou isso, então vamos praticar. Deus falou que isso, e libera o poder na sua vida. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé em ação é o poder de Deus. A fé em ação é o poder que ele libera. Marcos 11, 24 diz assim: por isso vos digo que tudo o que pedides em oração, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Tudo.
Por isso vos digo que tudo o que pedires em oração, crede que o recebeis e tê-lo-eis. Quantas vezes a sua crença tem te limitado? Você não tem crido. Você não tem confiado em Deus. Você até mesmo ora, mas você não crê. Você até mesmo fala, pede a Deus, mas não crê de todo o seu coração. Por que você não crê? Porque você às vezes é aquele filho que só vai na diante de Deus, da presença de Deus, como pedinte. Deus me dá isso. Deus me prospera. Deus, eu quero um carro novo. Eu quero uma geladeira nova. Deus, eu quero isso. Deus, você não tá vendo o meu sofrimento. Quanto que eu tô sofrendo. Deus, me ajuda. Você é tipo um filho desse. O Senhor, ele diz aqui, ó, por isso vos digo que tudo que pedires em oração, crede que recebereis. Você não tem crido. Por que você não tem crido? Pergunta pra você, por que você não tem crido? Por que você não tem acreditado que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que você pensa e imagina? Aquilo que nem subiu no seu coração, nem que você imaginou, é o que Deus tem preparado para você. Por quê? Por que você não tem crido? Porque as suas crenças têm sido erradas. Porque você não tá tendo, você não acredita da forma certa. Por que você não acredita de forma certa? Porque você não tem parado para ouvir a Deus. Você não tem parado para ouvir a Deus. Você só fala, mas não tem parado para ouvir. Você é igual a maritaca, fala, mas não para ouvir a Deus. E se você não ouvir a Deus, você não vai acreditar. Como que você vai acreditar numa pessoa que você nem conhece? É assim você com Deus. Por que você não tem obtido aquilo que Deus ele fala na sua palavra? Porque você não acredita nele. Porque sem fé é impossível agradar a Deus.